O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 23 de outubro. Laboratório portátil auxilia na identificação de bebidas destiladas falsificadas ou adulteradas no Rio. Biblioteca Parque Estadual reforça e incentiva a leitura para todas as faixas etárias. Campanha Clássico é Brincar mantém ação no mês das crianças. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o substitutivo ao projeto do governo que autoriza o Estado a alienar imóveis públicos. O novo texto exclui imóveis polêmicos da lista, como o Estádio Caio Martins, em Niterói, e o Batalhão do Leblon. E inclui mais 32 propriedades, entre elas imóveis da UERJ e a Aldeia e o Complexo Maracanã. Durante a sessão, o deputado Alexandre Knoploch apresentou a conclusão do grupo de trabalho criado na CCJ para analisar os 48 imóveis indicados pelo Executivo para alienação. O documento contava com uma relação de 12 imóveis vistoriados e excluídos do projeto por conta da confirmação de destinação pública dos mesmos. Na reunião, outros 4 imóveis também foram excluídos da lista a pedido dos deputados, entre eles o Estádio Caio Martins, em Niterói, a Faferj, o IASERJ e um CIEP. A ideia ali foi atender as demandas desde que todos esses tivessem sido vistoriados, né? Além disso, a gente incluiu outros que são necessários. O Estado não conseguiu enviar toda a lista de imóveis para cá, porque nem todos tinham conseguido ser avaliados, mas é de interesse do Estado que ele tenha a autonomia de vender aqueles que ele acha necessário, não só para a questão de caixa, mas também no entendimento hoje do governo do Estado. Não há sentido o poder público ter uma quantidade de imóveis que tem hoje, que é um valor do Estado ali preso, podendo hoje reforçar o caixa. Por outro lado, o substitutivo incluiu uma nova lista com 30 bens públicos, apresentada pelo presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, totalizando 62 imóveis que poderão ser vendidos pelo Estado. Entre eles, imóveis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e do Complexo do Maracanã, que abrange o estádio e a Aldeia Maracanã. Segundo Amorim, esses imóveis estavam sendo subutilizados e geram um alto custo para o Estado, a exemplo do Maracanã e de propriedades da Universidade Estadual em endereços valorizados, como apartamentos com vista para o mar em Copacabana e na Barão da Torre em Ipanema. Incluindo o próprio estádio do Maracanã, porque não é admissível que o governo do Estado gaste uma fortuna para a manutenção daquele espaço, não faça uma concessão mais longeva de um imóvel que é fundamental para o desenvolvimento esportivo e que pode ser tratado com a iniciativa privada de outra forma, desde que a gente autorize aqui na Assembleia. Além disso, eu incluí também nesse pedido a Aldeia Maracanã, que, pela mesma lógica, é um espaço de 14 mil metros quadrados, que hoje está favelizado. Eu incluo também, no meio desse processo, os imóveis da UERJ, porque não posso admitir que, no atual mundo que a gente vive, exista uma nata em prol de uma suposta autonomia universitária, mas meia dúzia de pessoas ali que moram em imóveis nababescos na beira da praia às custas do dinheiro do povo do Rio de Janeiro. O deputado destacou que as alterações fazem parte de um acordo estabelecido de forma democrática na CCJ e que, assim como alguns deputados pediram a retirada de imóveis do projeto, ele optou por incluir propriedades que estão sendo mal utilizadas. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e agora segue para votação no plenário, onde os parlamentares vão poder apresentar emendas para incluir e excluir endereços, bem como realizar vistorias por conta própria. A partir daí vai ser votado no plenário. Eu tenho convicção que vai ser uma lei importante, uma mensagem do Poder Executivo, mas vai se transformar numa lei importante e que vai permitir uma destinação adequada a esses imóveis para que a gente possa dar o fim social da propriedade que está estabelecido na Constituição Federal e que a gente possa também absorver, num momento de recuperação econômica do Rio de Janeiro, uma destinação eventualmente até para quitar dívidas e trazer para o erário, dar uma destinação para o erário, muitos imóveis que estão sendo depreciados, estão se deteriorando, e a gente vai impedir com isso e dar uma destinação lógica para esses imóveis
que são de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisas indicam que 72% das crianças com transtorno do espectro autista têm mais risco de ter a obesidade do que as outras. Paulo Vitor Viviane, é importante então que essas pessoas pratiquem exercícios. Bom dia. Com certeza, Vicente. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Dados divulgados pelo IBGE em maio deste ano, apontam que o Brasil tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista, E o maior número de diagnóstico é entre homens e crianças de 0 a 9 anos de idade. E aí, falando sobre esse risco de obesidade, a gente destaca a importância da prática da atividade física, Vamos conversar com o Dr. Sérgio Machado, que é PhD em saúde mental. Quando a gente fala da prática de atividades físicas por esse grupo de pessoas, vai muito além do cuidado com o corpo em si. Tem todo um cuidado pela saúde mental também, doutor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Realmente, quando a gente fala de atividades físicas, de exercício físico, a gente pensa logo em saúde física, Mas só que a gente tem que ver também o lado da saúde mental. Mas um ponto importante existe uma relação entre saúde física e saúde mental. Então, vou trazer um dado importante para vocês, que é o seguinte. Em geral, em torno de 60% das pessoas autistas têm menos probabilidade de praticar atividades físicas, exercícios físicos, enfim. E dessa porcentagem, em torno de 72% tem problemas de saúde metabólica, de obesidade, hipertensão e outras doenças metabólicas. E essas doenças têm uma relação muito íntima com os transtornos mentais. Aí que vem a importância da prática de exercício físico. Porque se você trabalha a saúde física, você consequentemente trabalha a saúde mental. E aí a gente está falando, pessoal, de ansiedade, de depressão, transtornos do sono, TDAH, que são transtornos altamente associados ao autismo, ou seja, eles vêm junto com o autismo. Então, exercício físico é muito importante por causa disso. Não só a saúde física, mas a saúde mental, que estão altamente relacionadas. Em muitos casos ainda a adesão por essas pessoas na prática de atividades físicas ainda é baixa. Por que disso? Existe uma grande dificuldade, primeiro ponto, poucos profissionais ainda habilitados com boa formação em atividade física adaptada. E outro ponto importante, os locais em geral, academias, praças e outros ambientes não estão preparados, adequados para receber essas pessoas atípicas, as pessoas autistas no caso. Quando a gente fala, por exemplo, de uma academia, a gente está falando de um ambiente com um grande número de estímulos, barulho de música, muitas pessoas passando, enfim. As pessoas autistas têm dificuldades com esses tipos de estímulos. Isso é só um exemplo, Então, o profissional tem que estar bem preparado para conseguir manejar todos esses estímulos, manejar os comportamentos dessa pessoa autista em determinados ambientes, em vários ambientes, Que a gente vai encontrar diferentes situações do dia a dia, E quando a gente aborda a prática de atividade física adaptada com um profissional capacitado, especializado para atender essa pessoa, quais atividades que têm obtido os melhores resultados para essas pessoas? O que a gente tem visto na literatura, a natação, por exemplo, o yoga, artes marciais, esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete, que levam a pessoa autista a trabalhar interação social, a socialização, a comunicação e melhora consequentemente também o comportamento dessas pessoas, o controle da ansiedade, regulação emocional, enfim. E essa prática regular de atividades físicas, ela reduz esses movimentos repetitivos que essas pessoas com transtorno do espectro autista acabam fazendo? Sim, com certeza. No caso, assim, as estereotipias, que são movimentos repetitivos, restritivos, sim, isso contribui bastante também. A literatura mostra isso. Lógico, como a atividade física, o exercício físico, enfim, seja com alguns esportes individuais, atividades individuais e coletivas, a gente vê mais a interação social, o comando, o aceitar regras, outras situações, mas que consequentemente quando você trabalha em interação social e a comunicação você também melhora a questão toda de estereotipias, os comportamentos repetitivos restritivos. Nesse ponto aí de ambientes adaptados, capacita também elas para a inclusão social, que é um tema muito importante que a gente cada vez mais aborda durante a sociedade, faz parte desse conjunto aí da prática da atividade física, cuidando do corpo, cuidando da saúde mental e proporcionando também essa inclusão. Com toda certeza, o que a gente tem que fazer é promover mais essa pauta, espalhar, porque infelizmente o que a gente encontra na literatura, na internet, a gente vê que os profissionais de saúde em geral, na verdade os médicos, ainda têm uma dificuldade de considerar a atividade física como uma possível ferramenta terapêutica. A gente considera muito mais a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. A gente sabe que isso vai trabalhar, esse é o carro-chefe.
Mas a gente tem visto que a atividade física, né, o exercício físico, ele é também muito importante. Ele trabalha tudo isso que as outras terapias trabalham de outra maneira. Portanto, é importante, né, que isso seja mais fomentado. E a gente vai conseguir, então, trazer essas pessoas para que façam nas academias, nas praças, na praia, em qualquer ambiente, né, com essas pessoas habilitadas, com os profissionais de educação física com formação em atividade física adaptada. Então, isso é muito importante. É assim que a gente vai conseguir promover uma inclusão. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor e fica aqui nosso espaço também, né, Vicente, com esse papel fundamental de divulgar através de um especialista, falando sobre a saúde mental, a importância da prática de atividades físicas pelas pessoas com autismo, né, e fica o nosso espaço aqui, né, principalmente o papel de informar e capacitar, conscientizar principalmente sobre a importância dessa prática. É verdade, PV. Muito obrigado aí. Um bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Um laboratório portátil vem auxiliando na identificação de bebidas destiladas falsificadas ou adulteradas no Rio. O equipamento, de origem escocesa e comercializado pelos Estados Unidos, reúne as fórmulas originais dos principais destilados do mercado e compara as amostras coletadas durante a fiscalização. O Brasil possui apenas 5 exemplares do aparelho. No ano em que o Rio de Janeiro celebra o título de Capital Mundial do Livro, a Biblioteca Parque Estadual, no centro, reforça atividades visando incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso a culturas em diferentes fases da vida. Foi aberta a primeira Bebeteca do Estado, um espaço especialmente criado para bebês de 0 a 3 anos. Já em novembro haverá uma nova edição do Clube do Livro, dedicada à representatividade negra na literatura, com 4 livros selecionados que abordam debates sobre identidade, raça e ancestralidade. O clube terá 2 encontros presenciais, nos dias 5 e 26 de novembro. A participação é gratuita e aberta ao público. As senhas serão distribuídas no local com 1 hora de antecedência, respeitando a capacidade máxima do espaço. A campanha social Clássico é Brincar, promovida pelo consórcio Cristo Sustentável, já arrecadou mais de 5.000 brinquedos e livros infantis para crianças em situação de vulnerabilidade social. Este percentual representa metade da meta prevista até 31 de outubro. A campanha mantém pontos de coleta pela cidade do Rio de Janeiro e oferece a opção de contribuição online pelo link que está na tela. Nos próximos dias, haverá entregas nas dioceses de Duque de Caxias, Petrópolis, Nova Friburgo e Campos, além da Arquidiocese de Niterói. O consórcio Cristo Sustentável tem por objetivo promover ações coordenadas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela todas as cidades, o dia amanheceu com sol. Carmo está com 19 graus nesse momento, Cordeiro 17 graus, Nova Iguaçu 19 graus e Queimados 20 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. No Rio o dia também amanheceu com sol, você vê imagens aí do Pão de Açúcar, uma manhã bonita, mas está frio, nesse momento faz 20 graus. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Obrigado, Ricardo Tourinho, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!